Ohayou gozaimasu, minasan, Josué des. Nessa aula eu gostaria de fazer o seguinte. Na última aula eu coloquei aquela entrevista que eu fiz com vocês de uma forma bem apertada e bem simples, sem dar explicações. Nessa aula eu vou pegar essa entrevista que a gente fez e vou expandir para que vocês tenham uma visão mais ampla sobre o assunto. Isso quer dizer que vocês vão aprender matéria nova hoje, tá ok? Então eu vou começar com as respostas. Seria bom que você tivesse tudo isso anotado e tivesse com um caderno agora, ok? Então as respostas foram Nihon e ikimasu, Tomodachi to ikimasu, Densha de ikimasu, Kyugatsu ni ikimasu, Burajiru kara kimashita e Shigoto e ikimasu. Ok? Então, eu gostaria de deixar bem claro que o Watashi wa, que é o sujeito, ele fica em oculto, isso você já sabe, mas os outros sujeitos, eles precisam aparecer, senão você não tem como saber quem é. E eu coloquei um exemplo para cada um, que eu vou usar aqui Kosan wa Nihon e ikimasu, mas ela pode ser usada para todos os outros exemplos, assim como esses outros, como Maria, Kanujo, Kare, também pode ser usado para todos, o que daria uma quantidade de frase grande. Mas eu vou ler um para cada um. Aqui Kosan wa Nihon e ikimasu. Maria san wa Tomodachi to ikimasu. Kanujo wa Densha de ikimasu. Kare wa Kyugatsu ni ikimasu. Chichi wa Burajiru kara kimashita. Hana wa Haha wa Shigoto e ikimasu. Ok? Então, o sujeito, o lugar do sujeito, e aí, coisa que na entrevista não aconteceu. Agora, vamos ver mais exemplos, frases diferentes, tá ok? Para não ficar só naquela, eu fui ao Japão do Brasil de avião com a minha esposa ontem, certo? Que é o que está escrito na tela aí agora. Watashi wa aki no Burajiru kara nihon e hikoki de tsumato kimashita. A gente não pode ficar só nesse exemplo. Então, eu vou colocar aí escrito em Romanji e também já em japonês. Então vamos apagar o exemplo anterior, né? Eu vou separar essas frases para ficar melhor descrever o japonês e nós vamos ler já o primeiro exemplo em japonês e em Romanji. Akiko son wa Nihon kara Italia e Densha de moto to kimashita. O que quer dizer isso? Que a Kiko foi do Japão à Itália, de trem, se isso fosse possível, com a irmã mais nova dela, né? E kimashita significa veio. Então, o segundo exemplo, vou colocar já em japonês. Kare wa ashita São Paulo kara Bahia e bus de Tomodachi to ikimasu. Ikimasu já mostra que é o verbo ir. Ashita significa amanhã, significa dizer que ele irá, porque Kare é ele, de São Paulo para Bahia de ônibus com um amigo. Terceiro exemplo. Anata wa ichigatsu ni Portugal e kuruma de kazoku to ikimasu. Quer dizer, você vai em janeiro para Portugal de carro com sua família. E o último exemplo, né, vocês vão ter que parar e voltar o vídeo e colocar em pausa para copiar esses exemplos. Ela vai no domingo para a França de trem-bala com o esposo dela. Então vamos ler. Kanojo wa nichiyobi ni furansu e chikatetsu de gushajin to ikimasu. Certo? É só treinar bastante que vocês pegam velocidade nessas frases. Agora nós vamos sair da área das respostas para ir para a área das perguntas. Certo? Todas essas perguntas que foram feitas foram baseadas em pronomes interrogativos. O que é isso? Um pronome ele serve para substituir um substantivo. Maria foi à feira. Se você quiser substituir o substantivo Maria por uma palavra, vai ser ela. Ela foi à feira. Então ela é pronome. A função do pronome é exatamente essa. Substituir o substantivo. Para que isso foi criado se o substantivo já existe? Simples. Se você fosse contar uma história que tivesse 5 personagens, toda vez que você fosse falar alguma coisa sobre eles, ia ter que repetir o nome dos 5? Não, substituir por eles. Certo? João, Pedro, Carlos, Bruno e Alexandre acordaram. Eles tomaram café, eles foram para a cidade, eles fizeram isso e aquilo outro. Ficar repetindo o nome de todos os substantivos não ia dar. Ok? Então, o pronome ele serve para substituir o substantivo. No caso do pronome interrogativo, que são os pronomes que iniciam as perguntas. Eu estou colocando 4 exemplos na tela aí. Qual, onde, como e quem. O que é que ele substitui?
ele substitui na resposta o que está sendo perguntado. Quando você diz qual, você vai substituir por alguma coisa na resposta. Quando você pergunta onde, esse onde está substituindo, porque você não sabe, o lugar. Como, a maneira, quem, a pessoa. Certo? Então eles estão substituindo isso. Então nós vamos começar com doko. Ok? Doko, que significa onde. E aí nós vimos esses dois exemplos. Doko eikimasu, doko kara kimashita ka, que significa para onde você vai e de onde você vem. Agora vamos expandir o conhecimento de doko para vocês não ficarem só nesses exemplos. Vou subir esses dois exemplos e colocar a fórmula. Olhe que no exemplo está ikimasu, que é o verbo ir. E onde, certo? Mas a fórmula original é doko desu ka. Para onde? Okay? O lugar do sujeito, que é o lugar, certo? Que você vai perguntar à pessoa para onde ela vai para tal lugar, fica onde está esse quadradinho com a partícula UA. Então, você vai para a escola, então você coloca a palavra escola, que é gakko, no início da frase. Vamos ver exemplo. Depato a doko desu ka? Certo? Onde fica a loja de departamento? Agora, onde fica a escola? Não sei onde é. Você podia me informar? Gakko wa doko desu ka? Quando você usa ikimasu, você está perguntando se a pessoa vai. E doko é a palavra onde. Então, onde fica a loja de departamento? Onde fica a escola? Com esse exemplo, vocês já estão dominando como lidar com doko, onde. Então, vocês podem criar muitos outros exemplos. Agora que já deu para entender o que é doko. Agora vamos mudar para dare, que significa quem. Ok? Na entrevista, o exemplo foi dare to ikimasu ka, com quem você vai. Agora a gente vai se basear apenas no dare. Quem é? Dare desu ka. E aí, se você não sabe quem é, você não tem como colocar o nome de pessoas. Você tem que colocar ele ou ela para formar essa pergunta. E o lugar de ele ou ela, quem é ela? Quem é ele? Vai ser exatamente onde está esse quadrinho com o UA. Ok? Então, os exemplos que eu posso dar a vocês em relação a criar perguntas com dare é: Kare wa dare desu ka? Kanojo wa dare desu ka? Isso quer dizer o quê? Quem é ele? Quem é ela? Ok? Agora que vocês dominam e conseguiram entender como é que se usa dare, que é quem, eu vou mudar para o próximo, que é itsu, que é o pronome interrogativo quando, perguntando sobre tempo. E o exemplo que eu coloquei na entrevista foi: quando você vai? Itsu ikimasu ka? Agora vamos tirar esse ikimasu daí e ver apenas a pergunta quando. Quando é? Itsu desu ka? Tá ok? O lugar do sujeito que você está querendo saber o tempo é exatamente no mesmo lugar junto com o wa. Então, o exemplo que eu estou colocando aí. Kaigi é encontro. Então, kaigi wa itsu desu ka? Quando será o encontro? Quando é o encontro? Certo? Quando será a festa? Pati wa itsu desu ka? Ok? Quando será a festa? Então, além de você ter esse itsu ikimasu ka, que significa quando você vai, você pode perguntar quando será tal evento, usando essa forma que eu acabei de ensinar para vocês. Agora que vocês estão dominando o itsu, vamos para nani, nan, que significa o que ou qual. Os exemplos que eu posso dar a vocês são os exemplos que a gente já viu, né? A fórmula nan desu ka, o que é isso. E porque esse nan ele é usado de várias formas. Então, a gente já viu shumi wa nan desu ka e kore wa nan desu ka. Qual é o seu hobby predileto e o que é isso. Eu vou deixar apenas esses exemplos e vamos mudar para o do. Do significa como, certo? O meio, a maneira. Então, quando você quiser perguntar como é, do desu ka, certo? Então eu vou separar o do aí, colocar o do iate, porque esse do iate que foi o que a gente usou no nosso exemplo, é quando você já sabe o direcionamento da pessoa, mas não sabe como ela vai fazer. Mas você sabe que a resposta vai vir. Perguntar como sozinho, né, fazer uma pergunta geral, você usa apenas o do. Mas a pergunta que a gente usou foi: como você vai chegar ao Japão? Então, do iate nihon e ikimasu ka? Você já sabe que a pessoa vai para o Japão, você só está esperando a resposta dela para saber a maneira como ela vai, certo? Do iate ikimasu ka, como você vai chegar. E o lugar
O lugar onde você deve colocar o lugar que você está tirando a dúvida, como você vai chegar a tal lugar, é exatamente onde está a seta. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aí usando o do. Doshimashitaka. Doshimashitaka é quando você pergunta o que aconteceu. Você está perguntando a maneira, certo? A maneira como aquela coisa aconteceu. Você ainda pode usar doshio, que é como nós vamos resolver isso. Né? Que maneira, qual o meio, como isso será resolvido por nós. Ou você ainda pode usar do suruno. O que você vai fazer? Do suruno. Certo? Você está jogando a responsabilidade para a pessoa, perguntando como você vai resolver, que maneira você vai resolver isso. Ok? E ainda tem a fórmula do deska, que significa como é. E aí, como é? Agora vamos ver quando aconteceu alguma coisa e você quiser perguntar como foi a festa, tal, coisa desse tipo. Do destacar. Certo? Agora, isso aí é o passado. Agora vamos ver uma coisinha rapidinha aqui, que eu poderia já ter dito em outra aula, mas vou explicar agora. Certo? Olha aí esse verbo tabemasu. Comer. O que é preciso para transformar ele no passado? É só transformar o su em shita. Então, tabemashita, comi. Agora vamos raciocinar. Ao contrário. Do passado para o presente, é só você transformar shita em su. Então, pega esse shita, apague e transforme em su, para saber qual é o presente desse verbo destar. Certo? Dá exatamente des. Quer dizer que destar é o passado de des. Eu não tinha dito isso, mas é uma informação importante. Então, quando você usa a negativa tabemasu sendo destar, não comi, destar é o verbo des sendo no passado. Certo? O momento de dizer isso foi nessa aula. O verbo des, além de ser usado como o verbo ser, ele também pode ser colocado no final da frase como uma forma polida. E aí, quando você está falando na afirmativa, eu fiz isso, você fica tranquilo na hora de falar, mas você se resguarda quando não fui eu. Certo? Então você usa uma forma mais polida para defender o não. Por isso que nós usamos o destar. Tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Eu peguei aquela entrevista que a gente viu. Na última aula eu só coloquei a entrevista, perguntas e respostas. Agora eu peguei cada pronome, certo? Interrogativo, expliquei, mostrei outros exemplos, expandi. Você já tem condição de pegar esses exemplos agora dessa entrevista que ficou bem maior e criar seus próprios exemplos, tá ok? E eu espero que vocês façam isso. Que vocês possam pegar para onde você vai e aumentar agora. Onde fica isso? Onde fica tal lugar? Tá ok? Quando você vai viajar? A gente estava preso só nisso, mas agora, quando vai ser a festa? Quando vai acontecer tal evento? Então eu espero que vocês peguem esse conhecimento, aumentem e coloquem inclusive nos comentários. Tá ok? Eu espero realmente que vocês tenham entendido bastante coisa, tenham aprendido e que essa aula de hoje, faça você evoluir o seu japonês. Ok? O que eu posso dizer agora é apenas matane.